Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre propriedades coligativas, especificamente osmoscopia. Osmose é a passagem de um solvente para o interior de uma solução, feita através do mesmo solvente, através de uma membrana semipermeável. A osmose também é uma propriedade coligativa, pois depende do número de partículas dissolvidas. Então aqui nós temos um solvente, e ele, através de uma membrana semipermeável, ele passa para uma solução. Lembrando que uma solução é um solvente e um soluto. E o solvente dessa solução tem que ser igual ao mesmo solvente, da mesma natureza, que o solvente puro, para que ocorra a osmose, certo? Após um certo tempo, esse solvente atravessa essa membrana semipermeável e essa solução ela se torna um pouco mais diluída, certo? Então, vamos entender a partir de exemplos. Aqui, dadas duas soluções, A e B, inicialmente a solução A tem 0,1 mol por litro e 0,2 mols por litro separadas por uma membrana semipermeável. Para ocorrer a osmose, essa solução menos concentrada ela vai passar para outra solução de maior concentração, de forma que as duas soluções se aproximem na questão de concentrações. Então, você tem uma solução agora com uma concentração maior porque ela perdeu o solvente, e uma solução com uma concentração menor porque ela ganhou o solvente, certo? Então, nem sempre há aí um equilíbrio de concentração, mas a solução com menor concentração, ela passa a transferir esse solvente para a solução com maior concentração. Okay? Então, a solução, essa letra A, a solução A ficou mais concentrada porque perdeu o solvente, e essa ficou mais diluída ou menos concentrada porque ela ganhou o solvente. Pressão osmótica é a pressão que deveria aplicar sobre a solução para impedir a passagem do solvente. Então aqui nós temos o solvente, a membrana semipermeável e a solução. Quando não tem nenhuma pressão, esse solvente passa para a solução. Só que se aplicarmos uma pressão aqui a ponto de que impeça essa passagem do solvente para a solução, aí nós temos, se essa pressão for exatamente a que vai impedir que o solvente passe, então a gente vai chamar essa pressão de pressão osmótica, representada pela letra grega π, ok? E se essa pressão for maior, essa pressão exercida for maior que a pressão osmótica, a gente tem o que chamamos de osmose reversa, ok? Onde o solvente da solução vai passar para o outro lado, seja o solvente ou a solução menos concentrada, vai passar para o outro lado, então de uma forma que a gente chama de osmose reversa. Então, osmoscopia, vamos ler juntos, é a medida da pressão osmótica que pode ser medida por aparelhos chamados osmômetros. E nós temos aí nessa osmoscopia duas coisas importantes, soluções isotônicas, essas que a gente toma, quando para hidratar mais rápido, tomamos soluções isotônicas. Então, são soluções de mesma pressão osmótica. Então, é uma pergunta curiosa. O que vem a ser o isotônico que você toma? E uma solução será hipotônica em relação à outra quando tiver menor pressão osmótica, e será hipertônica quando tiver maior pressão osmótica. Exemplo aí, uma solução 0,4 mol por litro de um certo soluto
será hipertônica em relação à solução 0,1 mol por litro. Porque a solução 0,4 mol por litro ela é mais concentrada, então ela é hipertônica em relação a uma solução menos concentrada, menos concentrada. Se as duas tivessem a mesma concentração molar, ela seria isotônica, ok? Então, isso aí com o mesmo soluto, mesmo solvente e a mesma temperatura, ok? Vamos lá. Para que a gente possa calcular a pressão osmótica, a gente obedece à lei de Van 't Hoff para osmose. Então, a lei de Van 't Hoff fala o seguinte: a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura absoluta da solução. Então, pressão osmótica é igual a diretamente a proporção dos gases vezes temperatura. E essa temperatura tem que ser em Kelvin. Segunda, a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração molar da solução. Então, a molaridade que a gente conhece, a concentração em mol por litro. Então, nós temos aí a constante vezes molaridade. Então, pressão osmótica, representada pela letra π, constante vezes molaridade. Então, vamos entender como que é isso. K é a constante universal dos gases perfeitos. Ela pode ser representada pela pressão atm ou pela pressão miligramas de mercúrio. Então, vem assim, pressão osmótica, atm ou miligramas de mercúrio, volume, em litros, quantidade em mols de soluto, porque a questão da molaridade é o número de solutos sobre o volume, e a temperatura absoluta da solução em Kelvin. Aí, juntando as leis, a gente tem pressão osmótica é igual a constante universal dos gases vezes molaridade vezes temperatura em Kelvin. Então, sabendo aí que molaridade é número de solutos sobre o volume da solução. Então, com esses dados, a gente pode aí fazer um contraste com todas as informações dadas aí por uma questão se tratando de osmose, certo? E a gente vai ter uma aula específica para isso, fazendo os cálculos sobre a pressão osmótica. Então, como é que fica a equação? A equação fica: pressão osmótica é igual a a constante universal dos gases vezes número de mol sobre o volume da solução vezes temperatura em Kelvin. Ou, fazendo a conversão aqui, jogando o volume para cá, que está dividindo, vem para cá multiplicando. Pressão osmótica vezes volume é igual Kelvin vezes número de mols vezes temperatura. Se você tiver a concentração molar, então aqui você já trabalha direto em mol por litros, ok? Então você já sai desse número de mols sobre volume e já, se tiver a molaridade direto, a concentração em mol por litros, já entra direto com ela aqui, certo? Bom, e aí, para a gente determinar a pressão osmótica, se misturarmos açúcar com água, a gente tem uma solução molecular, pois o açúcar ele não se separa da água, ele apenas se dissolve. Então, ele permanece inteiro, sem subdivisões. Então, aqui nós temos C2H22O11, a sacarose, o açúcar, quando ele está sólido, misturou em água, a gente tem o C12H22O11 aquoso. Ou seja, se eu colocar 1 mol de C2H22O11, do outro lado na solução, eu vou ter 1 mol de partículas de C2H22O11. Porque elas não vai ter quebra, não vai haver ionização, nem dissociação, ela vai continuar inteira, só vai dissolver, mas ela só vai desprender uma da outra, mas continua inteira lá. Então aqui, 1 mol de sacarose forma 1 mol de sacarose, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose vão ali ter em solução 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. Aqui 6 vezes 10 elevado a 23, mas pode ser 6,02 vezes 10 elevado a 23. Algumas literaturas simplificam esse número de Avogadro aqui, ok? Então, seguindo, nós temos então
a quantidade de moléculas dissolvidas permanece a mesma de antes a serem dissolvidas. Assim, se considerarmos uma solução de sacarose 1 mol por litro, ou 1 molar, em temperatura a 0 graus, a pressão que deve ser exercida para impedir a osmose dessa solução deve ser igual a... Aí a gente usa aquele cálculo, né? Pressão osmótica é igual molaridade vezes constante universal dos gases temperatura. Ora, eu tenho aqui a molaridade 1 mol por litro. Então, aqui eu não estou usando número de mols sobre volume, já tenho a concentração molar, vezes constante universal dos gases, aqui eu estou usando um ATM, vezes temperatura em Kelvin. 0 graus é 273 Kelvin. Então, qual seria a pressão que deve ser exercida para impedir a osmose aqui? A pressão osmótica, 22,4 atm. Então, a gente vê aqui que não é complicado, é até simples a aplicação, certo? Então, a gente vai resolver algumas questões aí de propriedades coligativas. Aqui eu tenho, no gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos A e B em função da substância e da temperatura, levando em consideração que a gente está trabalhando da propriedade coligativa, certo? A pressão osmótica a gente vai ver nas últimas lá, mas trabalhando na questão da propriedade coligativa num contexto geral. Aqui fala de pressão de vapor, né? Então, no gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos A e B em função da substância e da temperatura. Então, eu tenho a substância A e B. No topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus e a substância B aproximadamente. Então, a 20 graus está mais ou menos aqui, ó, no meio, 20 graus. 10, 20. A 20 graus, eu tenho aqui 300, né? Pressão de vapor, 300 mg de mercúrio. Então, eu quero saber a substância B. Como que eu faria isso, então? Eu analisaria a mesma pressão de vapor. Olha aqui, entraria em ebulição, certo? Então, essa substância entraria aproximadamente a quanto? A 70 graus. Olha aqui, ó. Percebe? A mesma pressão de vapor, né? Então, a 70 graus. Certo? Próxima. Os pontos normais de ebulição da água, do etanol e do éter etílico são respectivamente, ou seja, nessa sequência, água, etanol, éter etílico. Água 100 graus, etanol 78, éter 34. Observe as curvas nos gráficos de variação de pressão de vapor em função da temperatura. As curvas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente ao composto. Então a gente vê aqui, ó, 1 é o mais volátil, 2 é o intermediário, 3 é o menos volátil. Por que mais volátil? Ó, demanda menor temperatura para chegar na pressão de vapor. Aqui, ó, certo? Uma pressão de vapor mais elevada. Então aqui eu tenho 100 graus e a gente sabe quanto maior a pressão de vapor, menor a energia para entrar em ebulição. Logo, menor a temperatura para entrar em ebulição. Então, como que eu vou ter aqui? Esse 1 é o mais volátil, então eu preciso de uma temperatura menor. Esse 2 é o intermediário. Esse 3 aqui é o menos volátil, então eu preciso de uma temperatura maior. Logo, aqui ele vai ser quem? Quem precisa de uma maior temperatura para entrar em ebulição? A água. Quem tem quem está no intermediário? O álcool. Quem é mais volátil precisa de uma menor temperatura? O éter etílico. Então a resposta é as curvas 1, 2 e 3. 1, éter etílico. 2, etanol. 3, água. Ok? Vamos lá. A uma dada temperatura, possui a menor pressão de vapor a solução aquosa. Aqui, ainda trabalhando a pressão de vapor, que é importante nas propriedades coligativas, eu tenho aqui 3, 1, 2, A, B, C, D e E,
eu tenho aqui glicose, ácido nítrico e ácido clorídrico. Então vamos aqui na glicose. A glicose é um composto molecular orgânico e que eu sei que a glicose, se eu tenho 1 mol de glicose sólida e eu coloco em solução, vou ter 1 mol de partículas de glicose lá na solução, porque ela vai se dissolver, mas não vai se separar, ela vai continuar inteira. É como a sacarose, certo? Eu tenho aqui o ácido clorídrico, HCl, e eu tenho o ácido nítrico. Ácido nítrico e ácido clorídrico, então, eles vão apresentar uma semelhança aqui, porque vai acontecer o seguinte: como o ácido clorídrico, o ácido nítrico também ele é um composto molecular inorgânico, é um ácido, e ele vai sofrer uma ionização. No caso do ácido clorídrico, H e Cl-, cloreto. Aqui no ácido nítrico, é H e ácido nítrico, né? H e nitrato aqui. Aqui eu tenho então 1 mol de ácido nítrico em solução, ele vai, na verdade, 2 mols aqui, que está 3, aqui é 2 mols, né? Aqui são 2 mols. Então vai ter 2 mols aqui, né? E esses 2 mols, eu tenho que levar em consideração o seguinte: 0,1 mol de glicose, 0,2 mol de glicose, 0,1 mol de ácido nítrico, 0,2 de ácido nítrico e 0,1 de ácido clorídrico. Aqui eu tenho uma maior concentração aqui, certo? Só que essa concentração 0,2 mol, ele vai se fazer em 2 mols do outro lado, ó, H+ e NO3-. Então eu vou ter, na verdade, 2 mols do lado de cá. Se eu tenho 0,2 mols, na verdade eu vou ter 0,4. E a menor pressão de vapor é aquela que tem a maior quantidade de partículas. Logo, quem tem maior quantidade de partículas entre as 5 alternativas? Letra D, 0,2 mols de ácido nítrico, que na verdade vão se formar em 0,4 mols de partículas. 0,2 mols de H+, ou H3O+, e 0,2 mols de NO3, ok? Nitrato. Próximo. Que é o seguinte: qual o valor de Van't Hoff para uma solução aquosa de sulfato de alumínio 80% dissociado? Então nós temos as alternativas e a gente tem que pensar o seguinte: o valor de Van't Hoff é um fator de correção que descreve a influência do caráter iônico ou molecular de forma a identificar o número de partículas de uma solução. Então, para isso, a gente tem que chegar aqui, ó, o seguinte: esse aqui é o sulfato de alumínio. E quando ele sofre a dissociação, que é um sal, ele vai se formar em 2 íons alumínio e 3 íons SO4, né? SO4, 2-, Al3+, SO4, 2-. Então, na verdade, o fator de Van't Hoff vai ser 2 mais 3, ok? Então, qual vai ser o fator de Van't Hoff aqui? Esse I, ele vai ser igual a 5, certo? Então, 5 é o fator de Van't Hoff. Porém, a gente está vendo aqui que esse sulfato de alumínio é 80% dissociado apenas. Então, se ele é 80% dissociado, eu tenho que levar em conta então que é o 5 vezes 0,8. 80 dividido por 100, 0,8. Então, 80%. Então, qual vai ser aí o valor de Van't Hoff para essa solução, né, de sulfato de alumínio 80% dissociado? 4,2. Ok? Bom, essa foi a nossa explicação aí sobre a osmoscopia, né? Falamos um pouco aí de pressão de vapor, que é importante entendermos, e vamos tentar fazer com que esse assunto seja um pouco mais aprofundado nas próximas aulas, ok? Um grande abraço, bons estudos, boa atividade para vocês.
Até mais. Química a favor da vida.